Sinusite, rinite, asma, como evitar as doenças que aparecem nessa época com tempo seco? O inverno começa amanhã e já estamos há quase 30 dias sem uma gota de chuva. Especialistas têm recomendações para a gente. Quando a gente fala de seca no DF, a gente fala de um pôr do sol lindo, de pés florindo, de folhas secas enfeitando o chão, mas também fala de dor de cabeça, a rinite começa a atacar logo, né? Alergia a tudo. 38 anos, cada dia a seca vai aumentando mais. Né? E quem tem problema respiratório aí piora, né? Como eu tenho rinite, né? E resseca mais ainda, né? A pele, o nariz, garganta, tudo piora nessa seca, né? Começa a espirrar bastante por causa da secura, levanta muita poeira, né? É tão comum que a gente até pensa que é normal. Mas seu nariz tá assim, não tá? Sinto muito, Leandra, mas isso não deveria ser normal, não. Principalmente para quem é novo aqui em Brasília. O corpo até se acostuma, mas isso não acontece da noite para o dia, não. A pessoa precisa tratar porque, primeiro de tudo, isso aí gera uma alteração na qualidade de vida da pessoa. E segundo, porque esses quadros respiratórios, se não tratados, eles podem evoluir com infecção bacteriana, que aí a pessoa fica com sintomas mais evidentes, mais intensos e pode até precisar do uso de antibióticos. Muita gente acaba se esquecendo, mas tem um cuidado que a gente tem que ter durante o ano todo, mas que nessa época do ano deve ser bem mais intenso, que é simples, beber água. Então, se você está na espera, por exemplo, de uma consulta médica, aproveita, pegue um copo pelo menos e bebe água. Isso se você não anda com uma garrafinha de água, que é o mais recomendado. Isso porque a água hidrata as mucosas das nossas vias respiratórias e isso deixa a gente menos suscetível aos efeitos da seca. Só que os médicos também fazem um alerta. Beber água não deve ser o único cuidado que a gente tem nessa época de seca aqui em Brasília. Tem que ser feita a hidratação nasal também. E outra coisa também que é importante para aqueles praticantes de atividade física, para evitar atividades físicas ao ar livre no período de 10 a 16 horas e dar preferência para as atividades aquáticas. O umidificador, o uso dele nessa época é muito importante, porque ele vai servir para repor aquele vapor de água que naturalmente deveria existir no ar. Ele deve ser usado, só que o cuidado que a pessoa deve ter é evitar que ele seja direcionado para superfícies que possam acumular muita umidade, por exemplo, parede, tapete, porque aí ele pode ser um depósito de proliferação de fungos e com isso também a pessoa pode ter o agravamento de doenças respiratórias. Ah, e outra dica, tente evitar ventiladores, porque eles espalham a poeira. Mantenha tudo bem limpinho, lave os cobertores, as roupas de frio, coloque tudo no sol. São coisas pequenas, mas que ajudam muito mais do que a gente pensa. É sazonal mesmo. Quando tem essa mudança de clima aí, eu sofro muito, né? Aí você tem que ficar enchendo de corticoide e não é um bom negócio, né? Aí a gente vem tentar amenizar aí de alguma outra forma, né? Tem cuidado em casa, não tem tapete, não tem cortina, né? Para evitar, que a gente sabe que isso aumenta, né?